Queridos, a graça e a paz, vamos buscar o Senhor nessa manhã de domingo tão linda e clamar a Ele porque Ele fale conosco. Convido os irmãos, então, a abrir a carta ao Apocalipse, carta do apóstolo João. Carta do Apocalipse. Nós que estamos nos fins dos tempos, né, a gente precisamos nos preparar e nos fortalecer e aprender alguns cuidados que a gente precisa ter. Apocalipse capítulo 13, vocês podem ficar aí, eu vou ler um trecho antes, em Mateus 22, mas vamos iniciar aqui. Mas vocês podem abrir já em Apocalipse capítulo 13. Esse Apocalipse 13 a partir do verso 1. Primeiro eu vou ler aqui Mateus 22, um trecho bem conhecido, então acho que nem é necessário vocês abrirem. Vou ler Mateus 22, verso 19, que diz, Jesus dizendo, mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário. E ele lhes perguntou, de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse, então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Agora, Apocalipse 13, queridos, a partir do verso 1, que diz, vi uma besta que saía do mar. Agora pode ir para o verso 3. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo, quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Agora no verso 11, que nós lemos sobre uma besta que saía do mar, agora a besta que saiu da terra. Verso 11, então vi outra besta que saía da terra. Vamos para o verso 16. Também obrigou todos, essa besta, né, obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Queridos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nos colocamos na Tua presença, para que o Senhor nos fortaleça, nos dirija, nos edifique, nos transforme. Nós somos Teus, Pai. Precisamos da Tua presença, precisamos da Tua sabedoria e do Teu discernimento. Nos orienta em todos os aspectos da nossa vida e abençoa que o Teu Espírito esteja produzindo dentro de nós a obra que o Senhor quer realizar. Nós precisamos do Senhor e pedimos atuação em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Queridos, lemos aqui 2 trechos de Mateus 22, eu vou comentar um pouco mais à frente, mas vamos começar aqui com Apocalipse capítulo 13, né, em que narra esse cenário de 2 bestas, uma saindo do mar, uma saindo da terra. O assunto que eu vou tratar hoje, queridos, na verdade, eu acho que eu nunca tratei diretamente esse assunto. É um assunto que eu particularmente evito a todo custo. Mas, dado o que vem acontecendo, é praticamente insuportável não comentar sobre isso. Até porque nós tivemos, você vê como isso chega até nós, né? Tivemos um episódio recente em que a igreja procurou contribuir, né, enviando cilindros de oxigênio lá para o Amazonas, porque haviam pessoas morrendo asfixiadas. Se vocês não sabem disso, mas a morte na cruz, a morte, em geral, não é por perda de sangue, a morte é por asfixia. A pessoa fica lá crucificada e ela vai ficando sem forças e perdendo sangue e ela não consegue mais puxar o corpo para cima. Então, ela vai caindo, né, ela vai descendo o corpo
e ela não consegue respirar. Na verdade, a pessoa acaba morrendo por asfixia. Então, nosso Senhor morreu por asfixia. E havia pessoas no Amazonas morrendo por asfixia. E a igreja abriu essa possibilidade para os irmãos e a própria igreja contribuiu com alguns cilindros de oxigênio para lá. Mas recebemos comentários negativos dizendo que, porque, claro, nossa igreja a gente não tem contato de ninguém no Amazonas, mas havia uma igreja em São Paulo que disponibilizou mecanismos para podermos ajudar. Só que alguém comentou, a igreja agora está ajudando a igreja comunista. E, assim, sem se importar se pessoas estão morrendo ou não, se preocupou com essa rotulação aí. Então, para vocês verem como isso chega, e mesmo com pessoas morrendo, esse radicalismo, essa bipolaridade que estamos vendo na política, faz cessar ou restringir até mesmo o mínimo de compaixão. É por isso que eu quero tratar desse assunto, em que eu evito, mas quero tratar na forma do Evangelho. Bom, queridos, a interpretação mais comum dessas duas bestas que vemos aqui no Apocalipse capítulo 13 e depois em outros capítulos, a besta que emerge do mar, se vocês repararem lá no texto que nós lemos, ela foi curada, né, ocorreu um milagre, ocorreu, né, uma ação, né, que despertou, né, a admiração das pessoas e passaram a cultuar essa besta. Eles adoraram essa besta e dizendo, não tem ninguém como a besta está acima de todos, e adoraram essa besta. Então, essa besta que sai do mar, a maioria dos intérpretes colocam como a religião. Então, a religião distorcida, a religião perversa, a religião que usa do engano e usa as pessoas como massa de manobra e muitas vezes tendo forças das trevas por trás, é identificado como essa besta que saía do mar. E nós vimos que é uma outra besta, a besta que saía da terra. E essa besta que saía da terra é interpretada também pela maioria como o poder político, como o governo. Por quê? Porque ela controlava, inclusive, quem podia comprar, quem podia vender, tinha que se submeter às diretrizes e comandos autoritários dessa besta que saía da terra. E nós vemos, não lemos todos os versos, claro, mas que essas duas bestas se unem. Elas se apoiam mutuamente para que o poder de ambas aumente. Então, as duas bestas convivendo e fazendo um conluio uma com a outra, para exercer poder e domínio sobre toda a alma humana. Então, sempre foi assim na história humana, queridos, infelizmente. A religião, muitas vezes, legitimando o poder político, e o poder político dando riquezas e benefícios e legislações que favoreçam a religião. Então, as duas bestas elas se aproximam e começam a potencializar o seu poder para um domínio absoluto sobre as almas humanas. A gente tem visto, infelizmente, no cenário político do nosso Brasil, mas, infelizmente, até em outras partes do mundo, uma bipolaridade tal, um conflito político tal, que está gerando divisão entre amigos, familiares, muitas brigas e contendas, pessoas perdendo contato umas com as outras por até ódio político. E até mesmo entre irmãos da igreja, como até o caso que eu acabei de citar. Todos assumindo grupos e posições que a pessoa não vai dizer que é radical, mas não quer nem ouvir o outro lado. Isso é a característica do espírito faccioso. Nas Escrituras, na carta do apóstolo Paulo, é a única coisa mencionada nas Escrituras, não estou dizendo que talvez não haja, mas que é mencionado, pelo menos nas Escrituras, que recebe 3 adjetivações as mais pesadas que há. Que é o espírito faccioso, né, de divisão, de separar a humanidade em grupos que guerreiam uns contra os outros, desejando e intentando a destruição total do outro lado. A devastação, a aniquilação da postura diferente. É o chamado espírito faccioso. O apóstolo Paulo diz que esse espírito faccioso é demoníaco, carnal e animal.
É a única coisa registrada nas Escrituras que recebe esses três adjetivos: demoníaco, carnal e animal. E o próprio nome diabo vem do grego diabolos, que quer dizer aquele que divide. Então, quanto mais divisão, queridos, mais tem alguém feliz, que é o diabo, porque ele é aquele que divide. Por quê? Porque quanto mais divisão, mais ódio, mais violência, mais briga, mais desavença e menos diálogo. E quanto mais divisão, também mais corrupção. Porque até corrupção, entre aspas, justificada, porque para vencer o outro lado, vale tudo. E por isso também, no mesmo sentido, há mais relativização das leis. Então, aqui eu não estou nem comentando sobre essa questão de esquerda, direita, nada disso. A questão é o radicalismo. Porque, havendo radicalismo, acaba-se o diálogo, acaba-se até a compaixão, como acabamos de citar. Não interessa se a gente está salvando vidas que estão morrendo como Cristo. O que interessa é que a gente precisa defender sempre a nossa posição política, mesmo sobre cadáveres humanos. Então, havendo radicalismo, acaba o diálogo. E se não há diálogo, partem só para o uso da agressividade, da violência verbal ou, às vezes, até mesmo física. E, infelizmente, na história humana, olha só, queridos, eu não sou uma pessoa que desconhece essa questão. Eu já li bastante literatura sobre o período pré-Segunda Guerra Mundial. Literatura densa mesmo, livros de 600 páginas, já li sobre isso. Como era o estado de ânimo das pessoas, da sociedade e da política. E, obviamente, o estado era de absoluta bipolaridade e radicalismo, em que as pessoas só enxergavam dois lados e esses 10 lados em conflito total, em discurso, até que, enfim, vale tudo para vencer o outro lado. Então, é do radicalismo, da bipolaridade, que surgem tiranias, né? Se algum conseguir tomar o poder de forma absoluta, esmaga o outro. Ou guerra civil. É você escolher o que é mais devastador, e os dois geram um derramamento de sangue, caos e coisas que a humanidade nunca vê, às vezes nem mesmo em guerra entre nações. É uma coisa horrenda. Então, às vezes a gente pergunta, mas qual que é pior? Né? Os dois extremos são sempre perigosos. Você perguntar, o que é pior, Mussolini ou o imperador japonês da Segunda Guerra, Hitler ou Stalin? Pelo amor de Deus, é você perguntar qual que é pior, morrer eletrocutado, bebendo ácido ou numa fogueira. Extremos, queridos, é uma coisa que a pessoa que não leu essas coisas não entende o tamanho do perigo que é isso. E veja, Stalin tinha apoio de ateus. Mussolini, ditador italiano, tinha apoio da Igreja Católica. Hitler, na Alemanha, tinha apoio da Igreja Protestante. Então, você vê que não é questão de religião, de grupo, se as duas bestas se aproximam e o lado vê, eu vou ganhar poder se eu me aproximar da outra besta, elas se aproximam. Elas se aproximam porque querem poder, querem continuar dominando. Isso é muito perigoso. E os cristãos estão muito sendo usados, ou querendo usarem os cristãos como massa de manobra. Os políticos já perceberam, já há algum tempo, a importância de cooptar esse grupo, de ter maioria nesse grupo, porque os evangélicos, e claro, os católicos, são a maioria absoluta, e o grupo de evangélicos já beira aí aos 30% da população. Então, o que eles fazem para cooptar esse grupo? Porque querem o poder. Começam a usar argumentos supostamente cristãos, ou argumentos até cristãos verdadeiros, mas quando e apenas quando é do seu interesse. Todos os argumentos cristãos que desabonam alguma postura daquele grupo não é mencionado. Só menciona Cristo quando é do seu interesse. Veja como a coisa é muito tendenciosa, é muito viciosa, não querem saber de Cristo. Estão querendo usar Cristo, eu estou falando de todos os lados, todos os grupos políticos, querem usar Cristo para o seu benefício próprio e para legitimar aquilo que
eles querem legitimar, e o que não legitima, eles obviamente, fala nada sobre isso. Então, os grupos ideológicos só pensam a favor de si, queridos. Só lembram de Jesus para fundamentar uma posição ou para atacar o outro lado, mas nunca para se questionar, nunca para se examinar, nunca para uma autocrítica. Isso jamais, porque para eles é um tiro no pé. Porque não estão importando com o evangelho, nem com Jesus, nem com nada disso. Estão importando em defender o seu poder. E o meio evangélico é uma das maiores fontes de desejo dos políticos atualmente. Todos querem cooptar os evangélicos e os cristãos em geral. Aí alguém pode perguntar, mas pastor, entre um grupo que a sua postura política, digamos, confere com o evangelho em 30%, e o outro grupo político está de acordo com o evangelho em 40%. Pastor, é melhor então apoiar o grupo que tem aderência em 40% com o evangelho. Não mesmo. Não, 1000 vezes não. Por quê? Primeiro eu quero ver quem é que fez a análise de todas as ideias daquele grupo e de todas as ideias do evangelho para fazer uma análise desse tipo. Mas isso não é nem o pior. O pior é, se você apoia o lado que tem aderência, digamos, né, supostamente de 40% com o evangelho, você vai ter que engolir os 60% que não tem aderência ao evangelho. E é isso que é o perigo. A pessoa é cooptada e acaba apoiando uma massa de coisas que não tem nada a ver com o evangelho, e às vezes são opostas ao evangelho, não apenas diferentes, mas às vezes antagônicas ao evangelho. Isso que as pessoas não entendem e é meio óbvio. Porque quando você apoia dessa maneira radical, bipolar, que as pessoas, muitas fazem, forma-se um compromisso, uma aliança, uma união. Então tem que engolir os 1000 defeitos daquele lado, e quando você vê aquele lado está fazendo coisas escabrosas e você apoiou aquilo. Apoiou o grupo e o grupo está fazendo coisas que... Gente, o que é isso? Então um cristão, queridos, entendam isso, um cristão jamais pode ser acrítico. Jamais. A tal da voz profética que a gente vê no Antigo Testamento, no Novo, o cristão tem que sempre ser uma voz profética contra quaisquer desmandos, contra qualquer injustiça, contra qualquer violência, contra qualquer absurdo, contra qualquer corrupção. Venha de quem vier. Venha do grupo que vier. Não interessa quem está falando. Se está cometendo injustiça, maldade, perversidade, tem que receber a voz de desabono daqueles que servem a Cristo. Sempre, não interessa. Eu até posso gostar de uma pessoa mais, mas se está cometendo alguma dessas irregularidades e falta de ética, precisa receber o meu contraponto. Aí a pessoa pode vir e dizer, mas me apoie, pois iremos lutar pela causa X, que é de acordo com o evangelho. Pode falar, excelente, que bom, nossa, que bom que está apoiando essa causa de justiça, de bondade, de integridade. Mas eu não vou apoiar você. Eu vou apoiar a causa X. A causa X, porque eu apoiar você, eu não vou estar apoiando só a causa X, vou estar apoiando a causa Y, a causa Z, e causas muitas que eu desconheço, e que são coisas que às vezes eu discordo completamente, eu nem estou sabendo, mas está recebendo um apoio incondicional que é uma loucura. A pessoa tem 1000 outras causas. Então, na causa X, e nas que forem justas e boas, eu apoiarei. Mas as outras, eu me oporei veementemente. Isso é evangelho, queridos. O mais é besta aproximando da outra besta. Então, apoie ideias, apoie ideais, apoie causas, apoie justiça, apoie integridade, apoie bondade. Ter um compromisso eterno a gente tem com o nosso Deus, que aí sim a gente forma uma aliança, né, uma nova aliança, não com essas pessoas que podem, hoje está muito bem e amanhã podem enlouquecer. Mas aí fica sempre essa pergunta insistente, mas pastor, não fica em cima do muro. Qual que é melhor, a pessoa X ou a pessoa Y?
partido A ou partido B? Direita ou esquerda, ou centro-direita ou centro-esquerda? Eu vou responder, hein? Estão perguntando, eu vou responder. Olha só. Uma coisa que a gente aprende na lógica, em argumentação lógica, eu já tive cadeira de lógica na universidade, é um assunto que me interessa, inclusive na filosofia. Uma coisa que a gente aprende na lógica é que há perguntas em que a pessoa lhe dá opções de resposta em que você acabou de cair numa armadilha. Se você acolhe essa pergunta e as opções, você caiu numa armadilha. Porque às vezes uma pergunta é dada com 2 ou 3 opções e todas as opções lhe serão prejudiciais. Todas as opções disponíveis na pergunta, todas as opções são erradas ou incompletas. Essa é uma pergunta, essa que eu acabei de falar, qual que é melhor, direita, esquerda, centro? É uma pergunta desse tipo, pelo menos segundo o Evangelho. Porque a questão não é nem qual é a melhor naquele momento específico, porque dependendo do momento específico, das pessoas, da tendência do grupo, das ênfases, das circunstâncias presentes, pode até variar. Agora, o que mais importa, queridos, é que ninguém, absolutamente ninguém, deve ser dono da minha consciência, senão Cristo. Então, eu não posso adotar uma postura, um grupo, uma pessoa, um partido, e aquilo ter a minha obediência servil. Eu não posso me submeter ao que quer que aquele grupo fale, ou faça, ou apoie. Porque isso é escolher um senhor da sua consciência. Eu só tenho um Senhor. Só Ele, Cristo, tem a minha fidelidade absoluta, inegociável e irrestrita. Só Ele. Eu vou dar a minha fidelidade absoluta, inegociável e irrestrita para quem? Para que grupo? Para que partido? Por isso, qual que é melhor? Espera, eu vou adotar o Evangelho. Aquele que se aproximar em determinada causa, ou em determinado comportamento, ou em determinada atitude, ou em determinada fala, eu posso apoiar. Porque se alguém, por mais que seja, que eu simpatize, fale um absurdo, tem que receber a minha crítica, segundo o Evangelho. Porque todos, queridos, todos, sem exceção, devem estar sob permanente escrutínio, análise, averiguação e crítica. Todos, sem exceção. Se você vê uma pessoa que nunca critica um dado político, ou um dado grupo, ou um dado partido, essa pessoa tem um compromisso servil. Isso não é evangelho. O evangelho critica a todos, o tempo todo analisa a todos e todos estão sob análise. Porque o ser humano, como diz as Escrituras, em alguns versos, todo ser humano é pecador. Todo. Então, o que o Evangelho nos ensina? Examinai os espíritos para ver se são de Deus. Sempre. Examinai todas as coisas. Todas. E retenha o que for bom. Então, a gente precisa analisar o que dado grupo, partido ou político disse ou fez. Não apenas quem ele é ou quem ele foi, mas o que ele está fazendo e dizendo a cada momento. Não é porque é a minha pessoa que eu simpatizo, o meu favorito, entre aspas, que eu tenho que engolir tudo que ele diz. Inclusive, quando você analisa um fato baseado na pessoa e não no que foi dito, né? Tipo, tem uma frase, né? Se põe a frase assim para uma pessoa desses bipolares, então uma frase, você concorda ou discorda? A pessoa já fica assim, mas quem foi que disse? Foi o Lula ou foi o Bolsonaro? Não, não. Você tem que dizer se a frase está correta ou errada. Esquece quem disse. Porque a frase está errada, mas se foi dita pelo Lula, está certo, ou pelo Bolsonaro, está certo? Como assim? Isso, inclusive, falando de lógica, novamente, é uma falácia lógica das mais primárias, que o argumento é ad hominem. Você olha a coisa por quem disse, e não o que foi dito. Se a frase é errada, não interessa quem disse. E se a frase é certa, ela é certa, não interessa quem disse. Se o Lula ou o Bolsonaro disseram uma verdade segundo o Evangelho, eu vou concordar. E se o Lula ou o Bolsonaro disserem uma coisa errada segundo o Evangelho, vai receber minha crítica. E quem quer que seja. E quem disser uma verdade, a gente tem que dizer, ele está certo.
A gente tem que ter a humildade de dizer, não submetendo a pessoa, mas a verdade. Porque, como diz Santo Agostinho, toda verdade é uma verdade divina. Mas eu estou concordando com e apenas com aquela afirmação. Isso é outra coisa também que hoje não pode. Parece que você concordar com uma frase de uma pessoa, então é essa. Então, o pastor Rômulo é daquele grupo. Não, eu estou concordando com aquela afirmação, não com o todo. Inclusive, uma coisa que eu já até comentei, que eu até evito citar, às vezes, a autoria de alguma frase, porque as pessoas têm tanto essa visão errada, né? Eu cito a frase de algum pensador, de algum teólogo, e depois alguém vai pesquisar quem é o teólogo. O pastor citou o nome de uma pessoa que cometeu falha tal. Mas, gente, eu tenho que pesquisar a vida inteira da pessoa para... Não, se a pessoa disse uma verdade, verdade, aquilo é. Então, as pessoas, essa bipolaridade tem esse pensamento, que é tudo ou nada. Ou você concorda com tudo, ou concorda com nada. E quem disse que tem que ser assim? Por que eu tenho que me submeter ao cabresto de obedecer a tudo que a pessoa diz, ou a revoltinha adolescente de se rebelar contra tudo que aquela pessoa diz? Não, se eu tenho esse negócio de tudo ou nada, de novo, é escolher quem é meu mestre, quem é meu Senhor, quem é meu Deus. Então, hoje, o que mais se busca fazer, que os políticos, todos, o que mais se busca fazer é cooptar os cristãos. Olha só, na história do cristianismo, pelo menos até o século IV, depois do século IV as coisas se desenrolaram um pouco diferente, infelizmente, mas até o século IV, os cristãos antigos não eram influenciáveis nem cooptáveis. Era impossível quase você influenciar ou cooptar um cristão. E justamente por isso eram tão odiados e tão perseguidos. Porque eles não escolhiam lados. Vinha um grupo, fala, olha, você já tem um número grande, fica aqui do meu lado, vocês vão receber tais benesses, tais apoios. Não, nós não vamos te apoiar, nós servimos a Cristo. E eram odiados por isso. Então vocês vão ver. E o outro lado depois vinha. Não, você foi, olha, nota 10, isso mesmo, não se misture com aquela gente, não se misture, porque eles fazem isso e aquilo. A gente faz umas outras coisas aqui, mas isso não interessa. Agora, como vocês rejeitaram aquele lado, que foi a coisa mais sábia que vocês já fizeram, adotem o meu lado, que nós vamos te proteger, porque eles vão vir contra vocês, viu? Nós vamos te proteger, vamos te dar benesses, vamos te dar privilégios, vamos favorecer vocês em legislações, em tudo. Olha, não se preocupe que vocês estão em excelentes mãos. Os de lá, corruptos, violentos, agora nós, íntegros. Pode confiar na gente. Aí os cristãos falavam o quê? Não. Não, em hipótese nenhuma. E recebiam também o ódio desse outro grupo. Então eles eram odiados por todos, porque eles não eram influenciáveis nem cooptados. Porque eles diziam na cara de todos, nós temos somente um Senhor. Não é o que Jesus disse? E cansou de dizer, não é possível servir a dois senhores. Porque ou há de amar um e rejeitar o outro, ou há de amar o outro e rejeitar um. Então, eles sabiam disso. Porque se você se aliança a uma pessoa, você vai ter que engolir coisas que você não quer ou que não tem nada a ver com o Evangelho. Então, queridos, meu Deus, os cristãos antigos eram esfolados vivos. Eles eram devorados por feras, eram decapitados por se recusarem a assumir um lado, por se recusarem a chamar qualquer imperador, qualquer que seja, de Kyrios, ou seja, de Senhor. E eram martirizados por isso, sob torturas que não dá nem para mencionar aqui. Mas eles sempre diziam, apenas Cristo, só Ele é o Senhor da minha consciência, só Ele tem meu apoio total, eu não relativizo a verdade, eu não relativizo nada por ninguém, eu sigo a verdade, eu sigo o caminho, eu sigo a verdade, eu sigo a vida. Mas não adianta, essa bipolaridade está tal que as pessoas vão de novo perguntar, pastor, não fique em cima do muro, escolha um lado, pastor. Nunca, jamais, never, se está difícil o português, never, em hipótese alguma, meu lado é o Evangelho.
apoiarei aquilo e somente aquilo que for se aproximar e for de acordo com o Evangelho. E detalhe, não apoiarei ele, a pessoa ou o grupo, mas aquela ideia, aquela ação, aquela legislação, não tendo um compromisso absoluto com aquela pessoa, partido ou grupo. De novo, porque eu só tenho um Senhor. Como está escrito, minha obediência é cativa, minha mente é cativa à obediência de Cristo. Não vou obedecer servilmente a homens pecadores. Se Cristo vos libertou, verdadeiramente sois livres. Se Cristo vos libertou, não aceitem se submeter novamente a nenhum jugo de escravidão. Ah, pastor, mas eu preciso saber a quem apoiar. Esse é o ponto. Não é a quem, é ao quê. Ao quê. O quem é Jesus, o ao quê é o Evangelho, o que for de acordo com o Evangelho. Eu sei que pessoas querem respostas fáceis e enganosas. Respostas simplistas, que são simplórias. Respostas estanques, fixas, que geram cegueira e leva a pessoa a não se movimentar diante das circunstâncias que forem aparecendo. Não entregue a solução do mundo a homens. Todo mundo fala desse número 666, a pessoa chega a treme, né? Fica até assustada, 666, parece uma coisa meio de terror, assim. Todo mundo fala do 666. E o que as escrituras falam sobre esse número? Nós lemos lá. O número da besta. Quem tem sabedoria, quem tem discernimento, saiba e examine o número da besta. E o que ele explica? Porque é número de homem. As pessoas adotando seres humanos como seu Messias, como o Senhor da sua consciência. Adotam aquela pessoa e seguem ela por onde quer ou com interesse o que ela faça. É número de homem, 666. Quem adota um personagem aí, quem quer que seja, como seu Senhor e cativo dessa consciência, está recebendo essa marca de 666, vai poder comprar e vender, pode seguir aquela pessoa no poder, nos privilégios que ela vai dar. O que é isso? Você recebe essa marca, você assume esse compromisso, né, não rompível, que é aquilo, aquela pessoa vai te dar os benefícios, vai poder comprar, vender, vai poder receber dela tudo que ela tem para oferecer. Uma besta se aproximando da outra besta. Olhem para Jesus. Olha a vida de Jesus. Qual foi o político que Jesus apoiou? Qual? Interessante, né? Jesus não apoia político nenhum. E nem apoiaria, porque senão é o espírito do evangelho. Mas criticou a todos. Não é que não, Jesus era... É porque Jesus não se metia com isso. Não, ele se criticou a todos. Ele chamou um de raposa, disse que você não tem poder nenhum sobre mim, o meu reino não é deste mundo. Já pensou Jesus tendo que escolher uma bandeira, escolher um lado? Escolher entre os líderes da época? Quem ele escolheria? Herodes Antipas, tetrarca da Galileia? Ou Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites? Ou Pôncio Pilatos, procônsul romano na Judéia? Ou apoiaria os saduceus e herodianos, que eram aliados do governo? Um mais radical, mais compromissado, o herodiano, né? Os herodianos, ou os saduceus, que eram um pouco mais leve. Não, então não precisa ser tão extremo como os herodianos. Vamos pegar uma coisa mais light, vamos pegar os saduceus, que inclusive eram muito compromissados com o templo. Né? De novo, ó, as duas bestas. Ó, os saduceus, que controlavam o templo, a religião, eram os oficiais da religião, unidos à outra besta, do poder governamental, os romanos. Não, ou então vamos apoiar os que são anti esse governo ruim, que eram os zelotes ou sicários. Ou então vamos nos abster totalmente, vamos ser como os essênios, vamos morar lá no deserto e não se misturar com política. Não. Jesus até tratava de forma crítica, nunca de forma crítica, nunca assumindo um lado, em uma postura total, não. E mais do que isso, Jesus ele não se engajou prioritariamente em uma mudança política do mundo. Os cristãos mudaram o mundo, mudaram. Como? Como, pastor? Qual lado eles escolheram para mudar o mundo? Não, eles mudaram pregando o evangelho. E foram mudando o mundo, melhorando o caráter das pessoas, melhorando as virtudes das pessoas, ensinando fidelidade, ensinando amor, ensinando integridade, ensinando um coração bom, porque você vai botar quem lá em cima? Ponha de que grupo que for.
Se a pessoa tiver um coração contaminável e perversível, o poder vai entrar na cabeça dela e ela vai se perverter. Todos são pecadores. Se não tiverem um suporte, um ensino, uma transformação, põe quem quer que seja lá em cima, meu irmão, vai ter estrago sobre estrago. Então, tem que haver essa mudança, tem que pregar o evangelho para as pessoas terem caráter, terem vida com Deus e terem compromisso real, não esse fingido ou suposto, ou só quando interessa. Com um compromisso real com Cristo. Olha só, os judeus esperavam um Messias político, para resolver os problemas políticos da nação, para aí sim nós vamos ser livres, aí sim nós vamos ter isso, vamos ter aquilo, aí vai acabar a corrupção, vai acabar isso. E Jesus mostrou com a vida dele que não era esse o caminho, não é possível que a gente não vai aprender isso. Até Jesus, depois de ressuscitado, aparecendo lá e ascendendo, e já ia ascender aos céus, e os discípulos ainda perguntando: Jesus, é agora que você vai restaurar o reino a Israel, agora você vai assumir o domínio político sobre a nação, agora sim, né, vamos ter realmente o nosso Senhor reinando aqui. Jesus falou: não é possível, que eu não entendeu até agora. Não é possível, meu reino não é deste mundo. É outro reino, o reino de Deus é dentro, em vós. Jesus mostrou que não era esse o caminho, mas uma mudança no coração através do amor. Isso está escrito. Inclusive, um dos versos que antigamente se mencionava muito: não é por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Não é por força nem por poder, mas pelo meu espírito. Mas muitas igrejas, se não for a maioria, não creem mais nisso. Esse negócio de falar falando de amor, o Espírito de Deus, transformar as pessoas, isso aí demora muito, e se funcionar? Então, querem mudar a sexualidade, os costumes, ou proteger, né, a sexualidade e os costumes, através de legislação. Já pensou Jesus indo lá bater na porta de Herodes? Ô, Herodes, está tendo muitos bacanais aqui, muitas orgias entre os romanos e outros. Isso está pervertendo até os judeus. Não passem uma legislação que acabe com isso. Isso gera doenças venéreas, gera isso. Vamos baixar uma legislação, Herodes, ou Pôncio Pilatos. Pensou Jesus fazendo isso, irmãos? E a gente está querendo mudar as coisas por meio de legislação. E não por meio do convencimento, do bom senso, da disseminação do discernimento, da compreensão do evangelho. Então, querido, Jesus não se candidatou a nenhum cargo, nem na política e nem mesmo no mundo religioso conluiado em conluio com o poder político. Olha, eu li Mateus 22, em que Jesus diz essa célebre frase: dá a César o que é de César. Político. Então, você tem que votar, tem que ter a sua participação como cidadão. Então, dê a César o que é de César. E dê a Deus o que é de Deus. São duas coisas separadas. Não misture as duas coisas, porque senão são as bestas se aproximando. Se misturar, são as duas bestas se aproximando. Um tendo apoio total do outro, os dois se fortalecendo, os dois se corrompendo. Dê a César o que é de César. Não abandone a sua posição de cidadão, de crítico, de voz que combate o que está errado. Coloque o seu exame, coloque a sua averiguação, sem compromisso radical e absoluto e de mente descerebrada para com a pessoa. Não, de forma crítica. Participe, dê a César o que é de César, dê a política o que é da política, participe, e dê a Deus o que é de Deus. Coisas separadas. Esse é um dos aprendizados mais claros e contundentes e óbvios da história da humanidade. A gente poderia citar aqui inúmeros casos de tragédia, de destruição, de corrompimento das duas esferas, porque as duas bestas se aproximavam e ambas se corrompiam e se destruíam. E gerava caos, gerava exploração, gerava escravidão, gerava autoritarismo e só lixo dos mais pesados. E não é possível, em pelo menos 1.500 anos de história da humanidade, a humanidade apanhando, sofrendo, igual condenada, dessa loucura quando as duas bestas se aproximam, e hoje, pelo menos de 30, 20 anos para cá, parece que se esqueceu esse aprendizado tão óbvio. Estão deixando isso de lado, estão desobedecendo o que Jesus disse: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Atualmente as bênçãos estão aí, todo mundo fala do Apocalipse. Meu Deus, é o fim dos tempos, Jesus, Covid, é isso? Sim, parece.
muita coisa perigosa. E uma das principais é que as bestas estão novamente se aproximando. De novo entrando em conluio, como já aconteceu várias vezes na história humana. E de novo está acontecendo. E os cristãos não estão percebendo, apesar de estar escrito, e o alerta sendo dito o tempo todo. Não apoiem a besta que sai da terra. Cuidado quando as bestas se aproximam. Não façam isso. Não façam isso. Porque isso destrói tanto a religião quanto o governo. Vai destruir os dois. Os dois vão se corromper. E corromper de uma maneira radical e perversa. E, de novo, queridos, entre dois males, não escolha nenhum. Ah, pastor, mas são dois males, mas a gente tem que escolher um. Não escolha nenhum. Apoie causas, apoie ideais, e não lados de forma subserviente. Apoie causas justas, não interessa de quem esteja vindo, e se oponha a causas injustas, não interessa de quem esteja vindo. E sempre tenha um pensamento crítico. Ou seja, jamais se submeta a ninguém. Jamais seja subjugado. Jamais seja presa dessas pessoas. Jamais seja um fiel escudeiro e nem dê o seu apoio incondicional. Ainda mais com tanta loucura que todos os lados fazem o tempo todo. Sabe como eles chamam? O povão, o militante deles? Só tem literatura. Alguns chamam, eles são os idiotas úteis. Você fala algumas coisinhas aí que o povão, que agrada o povão, e pronto, aí você manobra eles à vontade. Eles, em literatura, em alguns lugares, chegaram a ter a falta de vergonha de falar isso, chamar eles de povo de idiotas úteis. Porque você põe lá fake news, isso já é de literatura antiga, tá? De mais de 50 anos. E você põe fake news, passa qualquer coisa, como aquela pessoa tem apoio incondicional, vai passando para frente. De todos os lados. Quem fala, mas fake news é só o lado de lá que faz. Você acabou de dizer uma fake news e acabou de dar o seu apoio incondicional e se comportando de novo nessa utilidade que eles acabaram de falar. Tem fake news de todos os lados. Qual político não vai mentir para ter mais poder? Então, eles mentem o tempo todo, irmãos. Então, se você não tiver postura crítica, uma postura crítica, você vai ser enganado o tempo inteiro. O tempo, e por todo, ele escolhe que você vai ser enganado do mesmo jeito. E, novamente, queridos, creia no que a igreja creu no início. Dissemine, divulgue, compartilhe, principalmente o evangelho. Porque se corações não forem mudados, não adianta, põe quem quer que seja lá. E você vê que os padrões morais, estou falando só de sexo, porque a igreja é só sexo, né? Os padrões morais estão deteriorando a nossa sociedade de forma terrível. Corrupção, antigamente tinha, mas era aquela coisa sempre assim meio escondida e as pessoas um pouco envergonhadas. As pessoas tinham, até os políticos tinham vergonha. Hoje não tem vergonha coisa nenhuma. Hoje está uma coisa assim já aberta, escancarada. Por quê? Porque os valores estão deteriorando, porque não estão pregando o evangelho conforme deveria, nem divulgando o evangelho conforme. Divulgue o evangelho. O evangelho nunca é fake news. Nunca. É good news. É boa nova. A palavra evangelho quer dizer boa nova, quer dizer good news, e não fake news. Divulgue o evangelho. Porque senão você põe quem quer que seja lá em cima, sem um coração bom, sem um coração tocado por Deus, sem bom senso, sem senso de justiça, vai ser estrago e mais estrago. Só o evangelho pode nos libertar. Adote Cristo como seu único Senhor. Olha, tudo que eu estou dizendo aqui, queridos, o evangelho dizendo, sua consciência tem que ser livre. Você tem que ser uma pessoa liberta, uma pessoa crítica, uma pessoa que analisa, que examina tudo. Tem coisa mais sábia que isso? Olha, você tem que ter discernimento. Você não é escravo de ninguém, você não pode você mesmo se algemar aquela pessoa, não seja uma pessoa livre. Analise tudo, verifique tudo, faça tudo só de acordo com o bom senso e a justiça. Não siga coisas malucas nem absurdas, nem se comprometa a uma pessoa porque ela vai fazer coisas absurdas e ela precisa, até pelo bem dela mesma, receber uma voz crítica. Porque quando esse líder, essa liderança, esse grupo não recebe uma voz crítica, que seja dentro do próprio grupo, ela se perverte, ela precisa de uma voz de contraponto. Inclusive, é uma coisa que Deus usa, né? As esposas e maridos, é para ser um contraponto contra nós. Eu estava ouvindo até uma palestra que é considerado um dos maiores influenciadores, em termos intelectuais, intelectual e influenciador da época,
é o Peter Jordan, se não me engano. Comecei a ouvir ele há pouco tempo. Perguntaram para ele, como é que você faz, né? Porque os seus livros vendem milhões, os seus vídeos são milhões de visualizações, você é considerado um dos intelectuais mais influentes da atualidade. Como é que você faz para o seu orgulho não subir a cabeça? Aí ele falou, isso é fácil, é porque eu tenho esposa. Então, há necessidade do contraponto, queridos. Se não houver contraponto, se houver só aquela obediência servil e militante, todos se corrompem, os líderes se corrompem. Então, até essa obediência servil é prejudicial até mesmo ao próprio grupo. Então, se você quiser fazer bem aquele próprio grupo, tenha você uma voz crítica para que aquela pessoa repense e melhore o próprio comportamento dela, pelo bem dela, daquela líder mesmo e do grupo. Porque se recebe essa obediência calada, a pessoa vai só, eu posso fazer isso, ninguém criticou, posso fazer isso, ninguém criticou, a pessoa vai indo, entendeu? Sem limite, sem freio. Se uma pessoa não tem freio, meu irmão, ela se transforma em um monstro. Um monstro, qualquer um. O poder corrompe. É uma frase que também a humanidade aprendeu e esqueceu. E o poder absoluto corrompe absolutamente. E ter uma militância que obedece cegamente e sem voz de contraponto transforma a pessoa num monstro. Então, faço bem até para esses líderes não se corromperem, mesmo aquele que você simpatiza mais, critique quando essa pessoa falar uma coisa absurda, falar uma coisa que fere princípios. Pelo amor de Deus, você vai obedecer aquela fala pontual e não a um princípio eterno, um princípio do bom senso. Não, queridos, é Cristo que tem que ser a nossa referência. Cristo, tudo que vier tem que estar abaixo. Tá aqui, Jesus, o bom senso, a bondade, princípios e valores, e o grupo, a ideologia, o partido, a pessoa, se você quiser simpatizar ou interessar mais, tudo bem, mas fique abaixo, não o contrário, porque hoje está o contrário. A ideologia, o grupo, o partido acima e Jesus aqui abaixo. Que Jesus, eu lembro de Jesus quando favorece o meu grupo ou quando ataca o grupo de lá. Então, Jesus está abaixo. Que coisa linda, né? Então, de novo, você é de direita ou de esquerda, pastor? Fala logo, acaba com o suspense. Eu sou de Cristo mesmo. Eu sou de Cristo. Ah, mas é do centro ou é isento? Nenhum, eu sou de Cristo. Eu sou de... Mas, pastor, Cristo não é política. Cristo é religião. Não, o evangelho engloba o todo da vida. Porque na política você não vai seguir princípios morais, não vai obedecer a bom senso e a justiça, e Jesus me ensina tudo isso. Então eu sigo a ele, eu olho para ele, e não para homens, partidos ou lados. Vou dizer sempre o que os cristãos antigos, torturados e martirizados em grandes quantidades, porque eles diziam, Christus Kyrios. Não. Escolha, quem é o Kyrios seu? É César Kyrios? César, que é o Senhor? Não, Christus Kyrios. Não, escolha. É César, é o oposto a César, é um procônsul, um governador. Não, é Christus Kyrios. É isso que eu vou dizer até o fim da minha vida. Me mate, torture, argumente, o que for. Não interessa, a pessoa vem com o argumento que for para mim, às vezes a pessoa vem com o argumento. Irmão, qual argumento você vai falar para me tirar essa consciência livre e liberta e que Cristo é o meu Senhor? Qual argumento que você vai vir contra isso? Cristo que é o meu Senhor. Christus Kyrios. É a frase que eu tenho repetido em algumas pregações, frase do Salmo 110, que o profeta Daniel disse, olha só, nos Salmos, nos profetas, e que Jesus disse aplicando a ele. Todo o que se levantar contra essa pedra será destruído. E tudo contra quem esta pedra se levantar será reduzido a pó. Jesus disse isso, o profeta Daniel disse isso e o Salmo 110 disse isso. Qualquer um. Qual personagem, qual partido, qual grupo, qual ideologia, que se levantar contra essa pedra, que Jesus disse, a pedra sou eu, será destruído, será reduzido a pó. Por isso que eu não vou seguir nada disso. Eu vou seguir a Cristo, porque ele sim é a pedra cortada não por mãos humanas, e que cresceu e se espalhou por todas as nações e por todo o planeta, e o seu domínio é eterno. Todos os domínios, todos os impérios da terra passaram e passarão. Esse é o domínio que jamais passará por toda a eternidade.
E eu leio aqui para vocês, rapidamente, o que foi lido na abertura do culto. E tendo essa mentalidade agora, dessa explicação, acho que dá para entender esse salmo ainda melhor, que é o Salmo 2. O que ele diz? Por quê? Se amotinam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram. É sempre por trás, né? Né? Conspiram, ó, sutil, por baixo, ninguém está sabendo. Conspiram contra o Senhor, contra os princípios de Deus e contra o seu ungido, e dizem: façamos em pedaço as suas correntes. Não vamos ficar obedecendo a Jesus em tudo que ele diz, não. Façamos em pedaço as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Os polícias vão dizer isso ou não? Todos. E o que acontece? Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Coitado desses pobres coitados. Coitado. Conspiram. Diz, não, a gente não vai submeter aos ideais de Cristo, não. Nós que vamos submeter eles aos nossos ideais. E do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende todos, e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, que é quem é Cristo, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ó, falando do verdadeiro rei. Pede-me, te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçarás como um vaso de barro. Deixa esses políticos, deixa. Vão ser quebrados, vão ser despedaçados. Por isso, ó reis, ó o conselho da palavra de Deus, para todos, todos sem exceção. Por isso, ó reis, no plural, para todos, sem exceção. Por isso, ó reis, sejam prudentes. Aceitem a advertência. Todos os grupos, partidos e personagens. Aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem ao Senhor com temor. Exultem com tremor. Beijem o filho. Né? Os cristãos não tentam cooptar, não. Vão lá até o filho, fale diante dele. Ele que conhece seu coração, seus pensamentos, suas manobras, suas conspirações, suas traições, os seus subterfúgios, os seus intentos por trás. Agora vai diante dele. Enganar as pessoas pode ser fácil, é só contar lorota. Vá ao filho e beije o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Pois num instante, pode até demorar e tudo, né? Não está acontecendo nada, estamos roubando aqui, não está acontecendo nada. Mas num instante, acende-se a sua ira. E de novo o conselho das Escrituras. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Refugiam em quem? Vou me refugiar na ideologia X, no partido Y, né? Vou me refugiar no Bolsonaro, no Lula, no quem quer que seja, escolha aí. Não. Bem-aventurados, como são felizes os que nele, no Filho, se refugiam. Pastor, qual que é o seu refúgio? Ele, o Filho. Pastor, quem é que você segue? Ele, o Filho. Pastor, quem você adota para os seus princípios, para o que você vê? Ele, o Filho. É ele. Somente ele. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Tudo isso é evangelho do início ao fim, queridos. E tudo que é oposto a isso, que queira usar até supostamente o evangelho para manter a sua mente cativa a um grupo, uma personagem, isso não é evangelho. O evangelho é levar a nossa mente cativa à obediência de Cristo. E se nós formos libertados, não aceitem se submeter a nenhum regime de escravidão. Que a gente possa ter essa consciência, queridos, e adotar um rei, que é o Rei dos Reis, e todos os outros que se submetam. E a gente não submete a nossa consciência nem o nosso Cristo a nenhum Quírios. O único Quírios que nós temos que ter é Cristo. Christus Quírios. Isso foi ecoado pelo Império Romano por 3 séculos. Sob espada, sob tortura, sob exploração, tomando as suas posses,
seus bens, seus amigos, tudo. E eles não paravam de ecoar essa frase por todo o Império Romano. Christus Kyrios. Vai ser destruído, vai ser morto, não vai receber, vai ser prejudicado. Christus Kyrios. Uma frase, duas palavras. Isso é evangelho e resume tudo. Depois que abandonaram o Cristo Kyrios, bestas se aproximaram, perversão, corrupção, total destruição, tanto da religião quanto do poder político. Então, queridos, cuidado com as bestas. E dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Christus Kyrios. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, queremos clamar ao Senhor. Nós temos visto as bestas se aproximando de todos os lados querem cooptar cristãos de qualquer matiz, seja católico, seja evangélico. Que o Senhor venha nos proteger, Senhor, dessa tragédia que ocorreu tantas vezes na história humana, mas tantas. Que o Senhor venha nos guardar e nos dar sabedoria para nos opormos até a isso e salvarmos até mesmo as igrejas de se perverterem, de se corromperem. E, Senhor, que o teu Espírito possa estar atuando nas pessoas e guardando elas de radicalismos, de extremos, de adotar posturas incondicionais e acríticas, que haja mais diálogo, que haja mais amizade, que haja mais aproximação, que esses extremos não sejam a toada da nossa política, mas, pelo contrário, cada vez mais as pessoas se ajudando em prol de um bem comum, mesmo com opiniões e posições diferentes. Dá sabedoria, dá calma, Senhor, à nossa população, aos nossos líderes, porque mesmo com um inimigo comum, como estamos vendo nessa pandemia tão devastadora, as pessoas não conseguem se unir. Tamanha a bipolaridade, tamanho o radicalismo. Então, para quebrar isso, Senhor, nós precisamos realmente da tua ajuda. Pessoas perecendo, montes e montanhas de cadáveres, e ainda assim as pessoas preocupadas com o poder político. Todos os líderes, todas as autoridades, só usando para ganhar e para se privilegiar e para aparecer. Senhor, vem atuar, Senhor, na nossa nação, que precisa de socorro. Socorro da pandemia, socorro em termos políticos, que o Senhor possa ajudar e atuar no coração com constrangimento, com a ação do teu Espírito, na liderança e em cada pessoa, para que a gente seja cada vez mais unido para o bem de todos e os grupos tenham mais cuidado com esse espírito faccioso e a verdade seja disseminada, não a mentira, Senhor. A verdade seja privilegiada, que haja compromisso com a verdade, com a justiça, com a compaixão. Mais compromisso com a compaixão do que com ideologias. Mais compromisso com a bondade do que com determinado grupo. Senhor, salva a nossa nação desse perigo tão trágico, tão violento. Protege-nos disso, nos dá uma mente crítica, nos dá uma mente que examina todas as coisas e retém o que é bom. Nos ajuda a seguir ao Senhor, como o único Senhor das nossas vidas, porque não é possível servir a dois senhores. Que o Senhor nos liberte de todo engano, de todo equívoco que já foi plantado em nossas mentes, se não tivemos o cuidado de analisar e examinar. Nos ajude a seguir a Ti, a sermos um contraponto a toda injustiça, não interessa de onde venha. E a nossa sociedade possa, dessa bipolaridade, em vez de aumentar ainda mais o extremismo, possam se acalmar os ânimos e nossa nação possa ter paz, um pouco de paz e um pouco mais de compromisso com as necessidades da população que sofre tanto de pobreza, de miséria, de falta de emprego e agora até da pandemia. Senhor, salva a nossa nação, nós precisamos do Senhor. A tua palavra diz que quando o povo que se chama pelo teu nome se une e ora e clama e se arrepende dos seus pecados, e um desses pecados é adotarmos de forma extremista lados, que a gente se arrependa disso para que o Senhor venha e cure nossa nação e nos guarde dos males futuros e nos guarde dessas bestas e nos guarde desse número 666 que agora está aí para todo lado. Que
Que o Senhor venha nos salvar disso e a gente siga a Ti, sempre. Christus Kyrios. Senhor, te agradecemos, ilumina a nossa mente, nos fortalece e abençoa a nossa nação, Senhor, sempre. Em nome de Jesus.